Depois de tanto tempo em sala de aula, com certeza eu consigo fazer um livro só com perguntas que os meus alunos me fazem. No vídeo de hoje eu vou responder as principais perguntas que os meus alunos me fazem durante as aulas de arte contemporânea. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte há mais aí de 17 anos, dou aula para o ensino médio e para o pré-vestibular e nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas que os alunos me fazem sobre arte contemporânea. Se você é professor, com certeza você já ouviu algumas dessas perguntas e se você for aluno, vou responder nesse vídeo as suas principais perguntas sobre arte contemporânea. Lembrando que esse conteúdo, com certeza, é o mais cobrado aí nos vestibulares, no Enem, então preste atenção e fique até o final. Aproveita, já se inscreva no canal se não for inscrito e deixa o like porque você vai gostar desse vídeo. Muito bem, a primeira pergunta que me fazem é se arte moderna e arte contemporânea são a mesma coisa. Na verdade, fazem muito essa pergunta também quando eu falo sobre arte moderna. Inclusive, gravei um vídeo respondendo perguntas sobre arte moderna e terminando esse vídeo aqui, corre lá e assiste esse também. Resumindo, qual a principal diferença entre arte moderna e arte contemporânea? Além dos elementos pertencentes em cada uma desses momentos históricos e culturais dentro da arte, né? Os critérios, os valores, as características das obras são diferentes. Mas por que elas são diferentes? Porque são produções de épocas diferentes. O modernismo aconteceu final do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, meados do século XX. Já a arte contemporânea, ela surgiu no final da Segunda Guerra com pop art, op art, enfim, e dura até os dias atuais. Então, a arte contemporânea tem esse nome porque a palavra contemporâneo significa nos nossos dias. Então, é o que acontece até os dias de hoje. A arte contemporânea é uma arte questionadora, reflexiva, e as pessoas têm a sensação de ir até uma exposição de arte contemporânea, de uma Bienal de Arte, olhar tudo aquilo e não entender absolutamente nada. Tá errado ter essa sensação? Muitas vezes não, tá? Muitas vezes te falta um preparo para entender que uma exposição, por exemplo, de arte contemporânea é uma exposição multissensorial, é uma exposição que você vai experimentar sensações diferentes, nem sempre prazerosas e tá tudo certo, tá? Então, a arte moderna e a arte contemporânea tem a questão do tempo em que esses movimentos foram desenvolvidos e tem também a questão das características. A arte moderna veio como uma ruptura das técnicas da arte tradicional e a arte contemporânea, ela é mais, como eu já disse no início, mais questionadora, é uma arte mais experimentalista, é uma arte que tem mais interatividade com o público, aí tem características bem diferentes, né? A outra pergunta que me fazem muito é por que a arte contemporânea é tão nada a ver? Às vezes o aluno não sabe colocar nome em alguns elementos, em algumas coisas que ele quer perguntar, não sabe fazer a pergunta corretamente. Então, quando eu leio por que a arte contemporânea é tão nada a ver, quando eu ouço essa pergunta, a minha leitura é por que a arte contemporânea é tão sem critérios? Por que qualquer coisa pode ser arte contemporânea? Tem várias perguntas que cabem dentro dessa pergunta, né? Então, o que é nada a ver para você? O que é uma arte que tem tudo a ver? Então, esses questionamentos são interessantes para serem levantados quando surgem esse tipo de pergunta, tá? Então, o que eu respondo? Eu respondo assim, que essa quebra com a arte tradicional aconteceu desde o modernismo e na arte contemporânea se acentuou. Nós não podemos avaliar ou querer entender uma arte contemporânea com a bagagem da arte tradicional dentro da nossa cabecinha. A gente tem que tirar as malinhas da arte tradicional da nossa cabecinha, esvaziar a nossa mente, esvaziar de todo qualquer preconceito e entender a arte contemporânea de acordo com a proposta. Então, qual a proposta de uma performance? Qual a proposta de uma body art?
Qual a proposta de uma instalação artística? É eu entrar, experimentar sensações, poder tocar nos objetos, ouvir um som, sentir um cheiro, um aroma, acessar algumas memórias afetivas. Olha quanta informação! Isso tudo não cabe na arte tradicional, né? Muitas vezes, mas cabe na arte contemporânea. Então a gente precisa avaliar cada período de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Por isso que você acha que a arte contemporânea é tão nada a ver, porque a gente ainda olha para aquilo que é produzido hoje com o olhar de alguém que ainda vê como arte somente a arte tradicional. Por isso que algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta, ok? Uma outra pergunta, professor, eu já fui em exposições de arte contemporânea e por que eu não entendo absolutamente nada? Então vamos lá. Eu dou sempre uma orientação para os meus alunos de que quando eles forem numa exposição, procurar ler um pouco sobre, isso ajuda muito no entendimento. Quando eles forem numa exposição, uma outra dica, para eles irem abertos a novas experiências. Então tá tudo bem não entender. Mas se você... Como é que é a palavra, gente? Mas se você conseguir se relacionar de certa forma com aquela obra, mesmo que você fale não gostei de jeito nenhum, já é um relacionamento. Isso é muito importante. Muitas vezes o que o artista quis propor no seu trabalho é tirar a pessoa do seu lugar de conforto, é trazê-lo para uma outra realidade, é levantar um questionamento, é causar uma sensação nem sempre agradável, ou do contrário, é acessar memórias afetivas. Então, esse relacionamento com uma exposição com a arte contemporânea, ela é muito mais valiosa do que você realmente entender o que ele propôs. É uma arte muito interativa. Então, a forma com que você entende, você vê aquilo, ou seu não entendimento, simplesmente sua sensação, já fez com que aquela obra cumprisse o seu papel, tá? Então não fique na pira de tenho que entender tudo que eu vejo numa exposição de arte contemporânea. Se você tem essa sensação de sair de lá vazio porque não entendeu, procura pesquisar sobre o artista ou sobre a exposição, qual era a proposta, qual que é a poética do artista, o que ele propõe no seu trabalho, para poder entender o que você vai vivenciar naquela exposição. Ou se você olhou uma obra na internet, não entendeu nada, ficou curioso, vai ler sobre o artista, vai ler sobre o contexto. Sempre tem uma explicação, sempre tem um propósito, sempre tem uma proposta. Você entendendo ou não, você lendo daquela forma ou não, o artista quis propor alguma coisa. E a obra de arte, ela é uma coisa, um livro aberto a várias interpretações. Então tudo bem se você sentiu ou interpretou de uma forma diferente da que o artista quis passar, tá? Então, quando for numa exposição de arte contemporânea, vá com o coração e a mente aberta. Deixa as malinhas da arte tradicional em casa. Fazem muito essa pergunta: tatuagem é arte? Principalmente nas aulas de body art. Então, quando eu mostro lá, né, essa intervenção permanente no corpo, uma pintura corporal permanente, que é a tatuagem, eu falo, gente, nem todo tatuador é um artista e nem toda pessoa que tem tatuagem é uma obra de arte ambulante, tá? A body art vai além da tatuagem. Tatuagem ou a pintura permanente é um dos elementos da body art, é uma questão maior. A body art é qualquer expressão que utiliza o corpo como suporte. E a pintura corporal pode ser considerada um exemplo de body art, tá? Não significa que todo mundo que tem tatuagem tem uma obra de arte valiosíssima na pele. Não. Da mesma forma que qualquer pessoa pode pegar uma tela e pintar, e nem sempre vai sair uma grande obra-prima que vai valer milhões, uma pessoa pode ir até um tatuador e fazer uma tatuagem e aquilo não ser obra de arte, tá? Então é um assunto longo, polêmico, que envolve ali a body art, mas a resposta é depende. A tatuagem pode ser considerada uma obra de arte, dependendo da intenção de quem fez e quem fez aquilo, ou não, ela pode não valer como uma obra de arte se foi algo feito simplesmente com caráter estético, enfim, tá? Sem ter a intenção de ser uma obra de arte, tá? Muito bem, agora tem um assunto muito polêmico e muito em alta, que é a questão dos NFTs, que envolve ali um movimento da arte contemporânea, que é a web art. E muitas perguntas foram levantadas quando Neymar, por exemplo, ou Justin Bieber
declararam que compravam NFTs e que as NFTs deles começaram a valer muito dinheiro, alguns milhões de dólares. Então me perguntaram muito, professora, já viu falar de NFT? O que é NFT? Por que ela é considerada arte? Ou NFT é arte? Aí, buscando, né, pesquisar um pouco mais sobre que é algo tão recente, a gente tem sempre que estar estudando, porque senão a gente fica perdido. NFT, a sigla NFT, em inglês, totem não fungível. Totem são elementos colecionáveis. Totem fungível é aquilo que eu consigo pegar, tocar, guardar numa gavetinha. Então, por exemplo, selos é um totem fungível. Carrinhos de colecionador é um totem fungível. Totem é algo exclusivo, tá? Totem é algo que pode ser colecionável e é exclusivo, é único. Totem não fungível é aquilo que não tem forma, que eu não toco. Então, por exemplo, uma figurinha, um selinho feito na computação gráfica. Se eu imprimir, não é o NFT em si, é uma impressão daquela imagem. O que tem valor é a imagem virtual. Tem toda uma documentação que comprova a originalidade, quem fez, todos os dados referentes a essa imagem. Isso torna essa figura, esse NFT, um objeto artístico. O NFT está dentro, assim como a tatuagem está dentro da body art, a NFT está dentro da web art, que é um movimento que utiliza as grandes mídias da internet, utiliza a computação gráfica, é feito na computação gráfica, é 100% virtual, é exposto em exposições e galerias virtuais, não vem para o mundo real, entende? Não é concreto. Não é tátil, não é palpável, é comercializado com criptomoeda, enfim, é um universo extremamente novo, bebezinho, que está crescendo cada vez mais, e nesse universo, sim, o NFT é considerado um objeto artístico, uma obra de arte, já que tem um selo de originalidade, já que tem uma proposta, tem uma intenção por trás daquilo, tá? E a última pergunta que me fazem muito depois, principalmente no final das muitas aulas sobre arte contemporânea. Tá bom, professor, então vamos lá. Como que a gente pode definir a arte contemporânea? Quais são os critérios da arte contemporânea? Seria muito errado eu dizer que não existem critérios para a arte contemporânea? Seria muito errado eu afirmar que não existem padrões para a arte contemporânea? Será que desde a arte moderna a gente não vem buscando exatamente isso? Fugir das caixinhas, fugir dos padrões, fugir dos critérios. Então, essa liberdade que nos foi presenteada, né, durante tanto tempo ali, esse processo, né, que trouxe aí essas várias linguagens, vários movimentos, vários ismos no modernismo, vários movimentos dentro da arte contemporânea, nos mostra que, de repente, não ter padrões, não ter critérios, abra um leque muito maior de possibilidades. Aí também entra em outros questionamentos. Já que não tem critérios, né, não tem padrão, qualquer coisa pode ser considerado obra de arte. Se qualquer coisa pode ser considerado obra de arte, portanto, nada é obra de arte. Aí é uma discussão que cabe também em um outro vídeo mais completo sobre essa questão. Mas nós não temos padrões definidos para a arte contemporânea. Existem vários movimentos que existem na arte contemporânea e esses movimentos em si, dentro deles, têm características em comum. Não posso dizer que são padrões, porque até mesmo dentro dos movimentos eles são quebrados. Por isso que dentro da arte contemporânea, tantas linguagens e tantos movimentos se misturam. Então é muito possível você ir numa exposição em que tem uma performance, que aconteça uma body art, que esteja rolando ali uma interação com imagens e outros movimentos, né, música, artes cênicas, enfim. É uma mistura de vários elementos, várias linguagens e vários movimentos. Essa interdisciplinariedade entre os movimentos é muito presente na arte contemporânea. Então, não tem como eu te responder quais são os padrões. Talvez esses padrões não existam, cabe aí uma discussão. Muito bem, espero que você tenha gostado. Se você for professor, coloca aqui nos comentários se os alunos também te fazem essas perguntas. Eu sou muito curiosa, então se os alunos te fazem uma pergunta que eu não citei aqui,
Por favor, compartilha comigo que eu vou adorar saber. Também coloca o que você respondeu para ficar completo o seu comentário. Se você for aluno, põe nos comentários também se eu respondi suas questões. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal, porque a maioria dos meus vídeos são vistos por pessoas que não são inscritas. Então, se você faz parte desse hall, vamos resolver esse problema. Aproveita, já se inscreva no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.